E hoje, especialmente, nós temos o nosso quadro Direitos e Deveres. O assunto que vamos falar hoje ainda gera muitas dúvidas. Pensão alimentícia, seja no fim do casamento ou de um outro tipo de relacionamento, as obrigações de pai e mãe continuam. E para tirar as nossas dúvidas, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o advogado Lorival Júnior. Boa tarde, Lorival. Boa tarde, seja bem-vindo ao Guará Guará News. News. Boa tarde. Pensão alimentícia ainda é um assunto que ainda gera muita dúvida, não é? Isso. E quem tem direito a receber a pensão alimentícia? Olha, Bianca, as pessoas... a pensão alimentícia, ela trata de dois parâmetros. Quem pode receber e quem tem condição de pagar. Então, os pais, tanto o pai quanto a mãe, têm a obrigação de prover o sustento dos seus filhos. Então, as crianças menores, o casal, quando se separa, o esposo ou a esposa que tiver uma situação de necessidade, tem direito a receber a pensão alimentícia. E quando a pessoa que tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia está desempregada? Olha, essa questão de desemprego, nós podemos analisar numa outra perspectiva. A sua forma de viver. Então, é isso que o juiz vai encarar. O fato de não ter uma carteira de trabalho, o fato de não ter um emprego formal, não significa que você está eximido de pagar a pensão alimentícia. Então, a sua vida, como você transparece isso para a sociedade, é aí que vai ser o parâmetro para determinar a pensão alimentícia. E o caso da prisão? A prisão acontece quando... A partir de quanto tempo pode Olha, ser decretada essa a pensão prisão? alimentícia, quando ela é determinada em juízo, quando não paga, as 3 últimas prestações não pagas, tem que se entrar com uma execução. Essa execução de alimentos, a pessoa vai ser intimada para fazer o pagamento. E não fazendo o pagamento, o mandado de prisão é expedido. Então, as 3 últimas parcelas. E quando não há comprovação da paternidade, que a mulher às vezes diz que aquele homem é o pai da criança, mas ainda não há uma comprovação da paternidade. É necessário previamente o exame para fazer o exame de paternidade, o exame de DNA que comprove a paternidade daquela criança, para posteriormente ser determinada a pensão. Agora, é importante frisar o seguinte, quando a mãe não sabe quem é realmente o pai, ela entra com a ação, quando o exame for feito alguns meses depois, em sendo o pai da criança, é retroativo. Desde o dia que entrou com a ação de investigação de paternidade, ele vai ter que pagar. Aí acumula esse valor. Isso, não quer dizer que ele tenha que pagar todo o valor de uma vez. Pode ser feito um acordo, ele paga uma mensalidade atual e uma mensalidade pretérita, até encontrar e ele continuar só com as mensalidades que ele tem que pagar atualizadas. Voltando ainda a repercutir uma pergunta que eu fiz agora há pouco, porque eu já vi casos em que os avós assumem esse dever, essa obrigação. Isso. Acontece assim, quando o pai ou a mãe não tem condições financeiras de arcar com a pensão, não toda, então isso a gente pode fazer uma ação regressiva contra os avós, sejam paternos ou maternos. O importante deixar claro para o nosso telespectador é o seguinte, o vovô e a vovó, eles não assumem plenamente esse pagamento. Tá? Eles estão ali de uma forma a ajudar o seu filho que está pagando a pensão. Não quer dizer que o vovô e a vovó tenham que assumir tudo sozinho. Até porque o Estatuto do Idoso preserva algumas coisas o idoso. Então, são os dois extremos, a criança e o idoso. Então, você não pode também tirar muito do idoso, porque já carece da saúde, carece de uma série de fatores. Lorival, gostaria de agradecer a sua presença. Você está convidado a vir também tirar outras dúvidas do nosso quadro Direitos e Deveres. Muito obrigada. Muito obrigado, Bianca. Uma boa tarde e obrigado pelo convite.